em pé, vamos fazer. Agradecemos a recepção, a mãos dada. Muito obrigado, meus irmãos pastores, irmãos, igreja. Que Deus venha nos cobrir com suas bênçãos todos os dias, né? Todos os dias. 24 e 25, melhor dizendo. Capítulo 8 de Romanos, 24 e 25. Porque em esperança, vou guardar mais um pouco, até que todos encontrem, Romanos 8, 24 e 25. É importante lermos a Bíblia. Eu estou colocando no meu coração agora, quando for pregar, fora hoje, né? Hoje, vou pregar um pouco mais, lendo mais Bíblia. Coloquei no nosso coração, vamos ver se Deus aprova o que nos diz. 8, 23, 24, agora encontramos, né? 24 e 25, melhor dizer. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Pode tomar o seu lugar. Veja a importância que tem a esperança. Mas quando nós falamos em esperança, dentro de um contexto cristão, nós não estamos falando em esperança em ficar ricos, em ganhar dinheiro, em prosperidade espiritual ou material. Melhor, em prosperidade material. A esperança que a Bíblia fala é a esperança que os irmãos já expressaram aqui, de um dia ver o Senhor na glória. Aleluia. Mas enquanto estamos na terra, para fazermos a obra de Deus, como foi lido o texto base da campanha que os irmãos estão fazendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra, disse Jesus, porque estava se despedindo. E parece-me que a gente não percebe que esse poder que ele detinha em suas mãos, ele transferiu para a igreja. A igreja ainda não consegue, meus irmãos, muitas igrejas não conseguem humanamente perceber a realidade. Porque ele nos deu unção e poder de Deus para fazer as obras que ele fez. João 14, 12. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Baseado nesta esperança, nós temos que ter esperanças aqui nesta noite, de ser usados pelo Senhor nos dons do Espírito Santo. Não basta sermos cristãos. Nós não conseguimos fazer a obra do Senhor simplesmente sendo cristãos. Nós precisamos tomar posse da filiação divina. Nós não somos apenas mente cristãos. Você é filho de Deus. Glória ao Senhor. E o próprio inferno sabe como um filho de Deus está palmilhando esta terra. Ele reconhece quem é de Deus ou quem não é. Tanto é que muitos que pertenceram às seitas heréticas, eles dizem após se converterem, que quando um desses homens das seitas heréticas se sentam ao lado de um cristão autêntico, ele sofre um choque e fica petrificado no lugar e não consegue reagir, a não ser sair dali e se livrar da presença desse crente. Se nós não tivermos essa esperança de sermos cheios da graça de Deus, nós não conseguimos realizar a obra do Senhor, porque há muitos desafios, há muita operação maligna nas vidas das pessoas, e nós precisamos ter o discernimento de Deus para realizar as obras do Senhor. E Deus, para aquele que quer fazer isto, Deus é o primeiro interessado em começar a distribuir os dons de Deus aqui nesta noite. Nós precisamos estar interessados. E como costumo dizer, irmãos, nós não convencemos Deus com motivações pessoais, com sentimentos, com emoções ou com palavras. Nós convencemos Deus com atitudes. Aquele que quer ser usado por Deus, amanhã vai começar a jejuar e consagrar a sua vida e será cheio do Espírito de Deus para realizar a sua obra. Deus, aleluia. Deus. O nosso irmão já leu, e já vou começar hoje esse propósito que eu tive no coração. O nosso irmão já referiu-se a um texto em Atos 10 e 39. Vamos começar hoje a praticar o que eu disse. Glória a Deus. Atos 10 e 39. Como que nós podemos continuar a obra de Deus? No tema proposto
está dito que de Cristo disse que todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. O irmão frisou bem, nosso pastor à minha esquerda, que quando Jesus estava aqui, por estar limitado a um corpo humano, ele sofria alguma dificuldade em expressar a divindade dele, até porque ele não queria expressar a sua divindade. Ele queria provar que o ser humano dotado do Espírito Santo, conforme a expressão do nosso irmão, é capaz de fazer muitas coisas gloriosas e principalmente em ser santo na presença de Deus. Porque tudo que nós vamos tentar dizer aqui começa pela santidade. Há muitos se esquecendo disso, tentando adquirir poder do Espírito Santo sem santidade. E corre-se um risco de espíritos malignos começarem a enganar. É difícil alguém falar isso, mas a gente que está enganando o povo de Deus e não é usado pelo Espírito Santo, que não prima pela santidade, pelo caráter de Jesus na sua vida. Aleluia. Pensa que pode manipular a vontade dos crentes e acha que ninguém discerne, mas ainda existe um Espírito de Deus que está atuante na igreja do Senhor e dá discernimento espiritual para os cristãos autênticos e verdadeiros. Aleluia. Então, meus irmãos, começa pela santificação da nossa vida. Dificilmente Deus vai conseguir segurar as bênçãos de Deus para aquele que se santifica. E o objetivo de Deus ao te salvar é te tornar um soldado de Cristo. Não apenas as pessoas que vêm para os cultos, glorificar o nome de Jesus, chorar, falar em línguas estranhas. Não é para isso que Deus nos chamou. Isso é para gozo nosso espiritual. Mas Ele te chamou para anunciar o nome de Jesus por aí. Atos 10:39. Vamos agora perceber como é que, assim que Jesus disse: eu vos dou, quer dizer, ele disse que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, para dar continuidade à sua obra. Certo, irmãos? Quem está me acompanhando? Nós pegamos o texto, Mateus lá, do texto do tema: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele transfere esse poder para a igreja, porque João 21 e 21, ele diz que assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós, na mesma autoridade, na mesma chamada. E em sequência, após ele dizer isso, soprou sobre os discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. Aleluia. Até então eles não tinham o Espírito Santo de Deus. E agora, meus irmãos, para a gente realizar isso que Ele quer, na mesma autoridade que Ele teve da parte do Pai, Ele transferiu a igreja. Você não glorifica a Deus, irmão, porque detém em ti a autoridade de Deus na sua vida, é só exercê-la. Mas como vamos descobrir que temos esta autoridade? Só fazendo a obra, só indo para a rua, não tem como saber. Na igreja é fácil. Lá fora, quando você está solitário, com a Bíblia na mão, palmilhando estas ruas, tomadas pelo Espírito de Deus, ao entrar no lar, ao entrar numa casa, você anuncia que veio falar de Cristo, e até Deus vai te inspirar a fazer desafios. Tem alguém enfermo aqui nesta casa, por exemplo? Tem sim. Eu quero orar por esta pessoa. Posso? Ora-se pela pessoa crendo no poder de Deus, e muitas vezes Deus cura a pessoa, e você descobre com o tempo que Deus tem chamada para você de curar, de dons de curar. Quem não sonha com isso, irmãos? Se nós não sonhamos em ser usados pelo Senhor, nós estamos no lugar errado, estamos equivocados. Agora veja como vamos dar continuidade a fazer estas coisas. Atos 10:39. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Como poderemos realizar a obra de Deus? Primeiro, segredo aqui, temos que ter unção de Deus. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré.
A unção do Espírito Santo de Deus, vertendo de dentro para fora. Essa unção não se adquire com presbíteros impondo as mãos sobre você. Essa unção não se adquire com ninguém impondo as mãos sobre ti, dizendo: receba a unção do Espírito Santo. Esta unção é conquistada com lágrimas num banco qualquer da sua casa, chorando, lamentando, gritando, até clamando na noite: Deus, me unge com teu Espírito Santo, ou me mata, Senhor, porque não me cabe andar nesta terra como cristão e não ter a unção do Espírito de Deus. Não compensa, não vale a pena não sentir as glórias de Jesus na vida do crente sem a unção do Espírito Santo de Deus. Cultos podem acontecer, ou grandes mensagens, mas se eu não dobrar os meus joelhos na minha casa e clamar, e clamar, e clamar: Senhor, ou me dá dons, Deus, ou me mate. Aleluia. Concordo, irmãos? É só na oração que a unção se derrama sobre sua vida. O óleo precioso, glória, vai vertendo sobre a tua cabeça. Daqui a pouco estás tomado pelo Espírito de Deus. Aleluia. Glória. Oh, Deus maravilhoso. Será que eu posso contar um testemunho? Demonstrando como que vai essa unção aparecer, sem que engrandeça a minha pessoa? Posso, pastor? Posso, irmão? Você não vai ter explicação. Vou ser rápido, tá? Numa viagem de ônibus de Vacaria para cá, havia ali um problema com passagem de ônibus, que não poderia entrar no ônibus, mas de repente algo aconteceu. Deus proveu que houvesse 2 vagas, se abrisse 2 vagas. Eu teria que ficar esperando naquela cidade até amanhã no outro dia. Mas Deus proveu um meio, e a gente entrou no banco, e quando estávamos colocando a maleta em cima, chegou um homem muito apressado. A janela é minha, a janela é minha. Não, senhor, a janela é sua, com certeza é sua. E ele senta-se, e eu me sento no meu lugar. Aí ele senta-se, eu sento tranquilo por alguns segundos. Daqui a pouco ele pergunta: o senhor é evangélico, não é? Eu não vou entrar em muito detalhe. Eu disse: sim, sou evangélico. Nota, parece que o senhor tem uma grande paz. E o senhor está atormentado, respondi. Porque o senhor já me mostrava o seu coração, a sua vida. E aí não vou entrar em detalhes porque toma tempo. Mas é assim que a unção acontece. Você não sabe a hora que Deus vai te usar. Você precisa estar orando e buscando todos os dias. Você precisa estar com unção na sua vida, porque a unção também passa pela revelação. Ali eu disse para aquele senhor: senhor, o senhor não tem paz porque o senhor está saindo do inferno. Lá na empresa que o senhor trabalhava, ontem mesmo tomou-se em facas, quase você perde a sua vida. Por isso que o senhor está fugindo nesse ônibus, para fugir. E para terminar a nossa conversa, senhor, o senhor abandonou sua esposa lá em São Paulo. O senhor tem que ter vergonha na sua cara. O senhor é obreiro da igreja e abandonou toda a sua família para viver uma aventura. Ele começou a chorar e disse: é por isso que Deus me fez entrar nesse ônibus hoje. Ali mesmo ele reconcilia-se com o Senhor em choro dentro do ônibus. Como explicar para os irmãos? Ninguém vai te explicar. Você vai saber que tens unção de Deus quando estiver fazendo a obra de Deus. Para fazermos a obra, temos que ter a unção de Deus, a mesma unção que estava sobre Jesus Cristo de Nazaré. Não é só ficar, irmãos amados, apaixonados pelos textos sagrados das Escrituras. Nós temos que pedir a Deus que também sejamos progenitores de bênçãos, pessoas que são usadas pelo Senhor da mesma forma que foram. Se você não sonha, você está no lugar errado, porque quando nos convertemos, a primeira coisa que eu procurei foi orar e buscar uma Bíblia. E quando li Atos dos Apóstolos, eu orava e chorava na presença de Deus, orando Atos dos Apóstolos, lendo Atos dos Apóstolos, porque eu queria o batismo com o Espírito Santo. E eu brincava com Jesus, entre aspas, dizia: Senhor, porque os irmãos falam em línguas na igreja e eu não posso falar? Pois naquele mesmo dia à noite,
o Senhor me surpreendeu com o batismo com o Espírito Santo, e desde então muitas coisas têm ocorrido. Busque a unção de Deus, não se reserve o direito de ser apenas um cristão. Comece a buscar a unção do Espírito de Deus. Agora, se você comece a sonhar demais, não precisa sonhar em ser pastor, pastor presidente, fulano de tal. Deus quer usar você lá onde você vive, no contexto da sua vida. Deus não escolhe estrelas, Ele faz de homens e mulheres simples que são cheios da sua glória, cheios do seu poder. Que dá a impressão que só o obreiro quer usar. Não, Deus quer usar qualquer pessoa que se coloque na sua presença, buscando, através dessa receita, unção do Espírito Santo e com virtude, e andou fazendo o bem. Nada se esperava de Jesus a não ser o bem. Se Deus, olhando para nós, perceber que temos o caráter de Jesus, que nós jamais em momento algum temos qualquer pensamento incompatível com a natureza de Cristo, Ele passa a dar dons espirituais, Ele passa a te usar poderosamente. Talvez você vai ficar no anonimato, talvez jamais alguém saberá que você é aquela que cura os enfermos, talvez a igreja não vai saber, mas você é conhecido no céu. Fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. Há muitos oprimidos. As pessoas, na verdade, não aceitam Jesus porque estão com bloqueios espirituais devido a tantas opressões diabólicas. E quando o crente ungido pelo Espírito de Deus vai até o lar de uma pessoa dessas, a sua presença ali já é muito satisfatória. O inimigo já começa a perceber que há perigo no ar. Esse crente é diferente, esse crente tem virtude, esse crente é ungido pelo Espírito Santo. Muitos bloqueios e muitas barreiras começam a se quebrar quando nós somos tomados pelo Espírito de Deus, quando estamos fazendo a obra do Senhor. Mas precisamos andar pela rua, que é o que as igrejas não estão mais fazendo. A igreja, vocês conhecem a história, ela nasceu assim. Os crentes simplesinhos saíam da escola dominical anunciando o reino de Deus pelas ruas. Muitas curas aconteciam, muitos milagres, muitos sinais, porque há uma ordem de Jesus: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpente, se tomarem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Aleluia! Precisamos reativar este evangelho. Com todo respeito, estamos nos contentando com os cultos, com os congressos, com as festividades, mas estamos deixando de ir pelas ruas, anunciar o reino do Senhor, e cheios do Espírito Santo, ungidos, capacitados pelo Espírito de Deus. Vidas se entregarão ao Senhor. Essa é a receita, irmãos. Poderia-se falar em 1000 coisas. Unção de Deus. Tem muitos que pregam que não tem unção de Deus. Unção de Deus vem de oração. Louvado seja o nome de Jesus. E não estranha, irmão. De repente poderia perguntar: quem está disposto a deixar a forma de cristão que estamos tendo? E se nós estamos falando da parte de Deus, se isso que nós falamos vem do céu, vem do Espírito Santo, e nós queremos realizar a obra de Deus, não nos contentando mais com os cargos que ocupamos nas igrejas. Se eu perguntar se você está disposto
Você deseja isso ardentemente, porque se não desejar ardentemente, também Deus não vai se convencer. Se você respondesse que sim, permita-me te avisar, o diabo não vai gostar nem um pouco da sua atitude. O próprio Deus te dará lutas, provas ardentes, testes de fogo. De ficar, por exemplo, 30 dias orando e não sentir a presença de Deus. Deus pode te lançar no deserto para lá descobrires quem realmente Ele é, porque é lá que Ele se revela, no deserto da sua vida. Mas quem quererá ir para o deserto? Na comparação física do deserto, o deserto é um lugar quentíssimo durante o dia e muito frio à noite. As companhias que teremos serão lagartos e cobras, serpentes venenosas. Quem gostaria de ir para o deserto? Começa a dificultar a nossa chamada. Mas não há um homem sequer que seja usado pelo Senhor sem passar por esse período de testes da parte de Deus. Porque é preciso perder emoções que atrapalharão o nosso ministério, emoções que não têm a ver com o Espírito de Deus, emoções aleatórias. Quem está me compreendendo? Aleluia. Quer você acredite ou não, são assim. Você está com teu companheiro de trabalho, com Bíblia na mão, e o Espírito Santo revela para um dos dois: entre nessa quadra, na última casa dessa quadra. Quem acredita nisso ainda? Entra-se ali. Ali tem duas pessoas desviadas. Quando a gente entra e começa a falar com o casal desviado, o homem já dobra os seus joelhos e começa a chorar, reconciliando-se com o Senhor, porque ele tinha naquela manhã dito: Senhor, mande um homem de Deus aqui na minha casa, pois à tarde vem a resposta para ele. A mulher não. A mulher dura de coração, corre para dentro do quarto, entre aspas: não, eu não quero reconciliar. Mas ele em prantos reconcilia. A unção é assim. A unção é gloriosa. Mas talvez você não seja compreendido na sua igreja. Mais um teste de Deus. Talvez você não seja muito popular. Talvez você vire uma pessoa anônima. Mas lá no céu, o céu te conhece. O inferno te conhece. Tem Bíblia nisso? Tem. Quando alguns exorcizadores foram tentar expulsar demônios, os demônios disseram: nós conhecemos de Jesus e sabemos quem é Paulo, mas vocês quem são? Os demônios conheciam. Tinha noção de quem era ele. O diabo sabe quem você é, e Deus também sabe. Evangelho não é entretenimento. Evangelho é para formar soldados que podem ser feridos na batalha, mas vem aqui para ser treinados pelo general, receber as instruções dele, receber o armamento dele e a forma de manejar o armamento. Se você não quer ser soldado, muito que bem, Deus alista outros. Outros virão para ser soldados. Então, meus irmãos, é-me dado todo o poder no céu e na terra, Jesus disse. Mas mais tarde, ou antes até, ele já tinha formado seus discípulos. Já tinha dito a eles que na mesma autoridade eles poderiam ir. E eles até foram.
Antes de conhecerem o batismo com o Espírito Santo, os discípulos até foram fazer a obra e viram os sinais, porque o nome de Jesus ia com eles. Oh, glória! Quando Jesus andou nesta terra, essa terra era diferente. Os discípulos fizeram sinais. Glória a Deus. Mas logo se atemorizaram, porque não precisavam do batismo com o Espírito Santo. Tem-se procurado o batismo com o Espírito Santo nos tempos antigos, quando alguém aceitava Jesus, os pastores já iam na casa da pessoa. Nós vamos orar aqui contigo para você receber o batismo com o Espírito Santo. Não davam trégua. Então Deus deu autoridade para a sua igreja. Nós temos autoridade. Só que humanamente nós não conseguimos perceber a suntuosidade desta autoridade. Porque ela é sobrenatural, ela transcende ao mero pensamento humano, ela vem dos céus. Ninguém pode dizer amanhã Deus vai me usar, porque Ele não detém esse poder de decidir. Muitos lugares aí, denominações dizem: venham para o culto que amanhã estará pregando fulano de tal, sendo usado ele em revelações do Espírito. Como sabe ele que Deus vai dar revelações? É Deus que determina, oh glória! E Ele determina se ver em nós caráter de homens de Deus e mulheres de Deus. Deus quer te alistar como soldado valente, cheio do seu poder. Sonhe, querido irmão, em ir na casa de uma irmã que você sabe que se desviou faz muito tempo. Sonhe em amanhã sentir um toque do Espírito de Deus para ir visitá-la. E se sentir esse toque, não te detenhas, não te reprimas. Vá até lá e anuncie que Jesus ainda ama aquela pessoa. Se nós não fizermos, quem fará? São os últimos segundos da igreja na terra. Jesus está chamando homens e mulheres que não queiram brilhar nos púlpitos, mas homens e mulheres tomadas por um fogo sobrenatural. Glória a Deus, aleluia. Oh Deus, aleluia. Um fogo que arde e que não terão dificuldades em ver o fogo se alastrar dentro da igreja. Aleluia. Lugares como esse pequeno são muito propícios para Deus incendiar. Glória a Deus. Mas Ele tem que incendiar o teu coração primeiro, o meu coração primeiro. Os cultos serão diferentes. Não precisa muito esforço. Eu vou encerrar, irmãos. Uma congregação deste tamanho. Quando o dirigente do culto, que ia dirigir o culto, cantou a primeira estrofe de um hino, e quando ele ia passar para o refrão do hino, o Espírito Santo tomou toda a igreja no poder de Deus. Sabe, irmãos, esse lugar começava o culto 8 horas. Então era 8h15 mais ou menos. O Espírito Santo tomou todo mundo no poder de Deus. Terminaram-se os cultos lá às 9h30 da noite. Às 9h30 da noite o Espírito Santo silenciou a igreja. Quem acredita, acredita. Quem não acredita, ou seja, eu concluí naquele dia: Deus não precisa de cantorias, de coisa alguma, de pregador internacional, de absolutamente nada. Tudo que Ele precisa é corações contritos, santidade de vida, porque era um povinho que gostava e amava o Senhor. Por 3 vezes eu vi esse tipo de coisa que não teve pregação. Quem era batizado com o Espírito Santo se debulhava em línguas.
Quem não éramos, as irmãs se procuravam chorando, se perdoando, os irmãos se abraçavam, não se largavam, era choro para todo lado. O poder de Deus tomou conta da igreja sem pregação, sem forçar pregações que muitas vezes são forçadas. Mexe com o emocional. Acredito e provado que Deus não precisa de absolutamente nada. Só corações contritos, almas em chamas, corações em chamas, simplicidade, singeleza de coração. Só isso. Povo humilde. Nunca se viu aquilo. Eu nunca vi ninguém contar isso, que numa igreja Deus tomou sem pregação, sem nada, nem culto teve. Deus abençoe, muito obrigado. Se alguém deseja oração, faça a gentileza de se pôr em pé a igreja. Venha à frente se o Espírito Santo te convenceu de alguma coisa, e eu nem quero saber o porquê ele te convenceu. A proposta aqui, amados irmãos, é: quem quer ser soldado de Jesus? Ele vai treiná-la, ele vai treiná-lo, ele vai te dar a unção que você precisa para realizar a obra do Senhor. Não penses que na tua pouca sabedoria Deus não te chama. Não depende de nós, só depende de um coração contrito, um desejo febril de ser tomado pelo Espírito de Deus, desejo de ver almas sendo salvas e arrebatadas do poder de Satanás. Recentemente eu li na Bíblia, mas não me lembro onde está, que não basta amar a Deus, precisamos detestar o mal, precisamos odiar o diabo com todas as obras que ele faz. São esses dois sentimentos: santidade de vista e ódio às obras de Satanás. Nosso Deus e Pai, no bendito nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, viemos esta noite aqui, ó Pai. Nem imaginávamos que seriam estas palavras que iríamos entregar à igreja, Senhor. Acredito eu, Pai Santo, que ouvindo a Tua voz no meu coração, tentei transmitir aquilo que penso ser o que o Senhor queria dizer a esta igreja, Senhor. Nós não somos nada, Deus, sem a Tua presença, sem a Tua glória, sem a Tua graça. Não conseguiremos mover os pés para fazer a Tua obra. Mas se Tu nos encheres do fogo febril que arde no coração, que incendeia o corpo do homem, que aquece o coração de uma alegria sobrenatural, nós iremos fazer a Tua obra, Senhor. Aleluia! Nós não queremos te pedir nada nesta noite, nada, Senhor. Nada, abrimos mão de nossos direitos comprados por Cristo no Calvário, de pedir a Ti oração coisas. Nós queremos unção de Deus, queremos curar enfermos, queremos expulsar demônios, Senhor. Queremos realizar a Tua obra, dar continuidade à obra que Teu Filho não pôde fazer, porque não era para Ele fazer, era para nós. Oh, glória! E Tu escolheste a igreja para realizar essa obra. Não somente a escolheste, como deste autoridade para ela. Ela tem toda a Tua autoridade, Senhor. Faz com que os Teus servos esta noite tomem posse desta autoridade no nome de Jesus Cristo, e passe a ser valentes soldados de Jesus, que não temem nem a morte. Em nome de Jesus agradecemos, Senhor. Amém.